Vamos lá, atenção, gravando. Olá, o Tela Aberta está no ar, trazendo o fantástico universo da produção audiovisual. E quem está aqui no nosso estúdio é Silvio Tendler, um dos mais consagrados documentaristas do Brasil. Ele exibe uma filmografia com mais de 70 obras, entre curtas, médias e longas metragens. É professor de muitas gerações de cineastas e ocupa lugar de destaque nos cinemas nacional e internacional, sendo conhecido por abordar em seus filmes temas corajosos e de forte impacto social. Que honra receber você, Silvio Tendler, em nossos estúdios aqui no Tela Aberta. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigada a você, Silvio. Silvio, a gente vai conversar muito sobre o seu trabalho e o gênero do documentário. Mas antes, vamos ver uns trechinhos dos seus filmes? Com prazer. Há um olhar que sabe discernir o certo e o errado. Há um olhar que enxerga quando a obediência significa desrespeito e a desobediência representa respeito. Há um olhar que reconhece os curtos caminhos longos e os longos caminhos curtos. Há um olhar que desnuda, que não hesita a afirmar que existem fidelidades perversas e traições de grande lealdade. Este é o olhar da alma. O sistema capitalista deixou de ser um sistema productivo, um capitalismo productivo, para ser um capitalismo especulativo. O que está em grave perigo agora mesmo é a democracia. Creio que as condições da história atual permitem ver que outra realidade é possível. Essa outra realidade é boa para a maior parte da sociedade. E nesse sentido, a gente é otimista. Por que você escolheu o gênero documental para contar essas histórias e que diferença faz o olhar de documentarista no resultado do filme? Então, eu comecei a pensar fazer cinema com uns 14 anos de idade, 64. E a minha geração pegou pela o golpe de 64. Então, é uma geração que se politizou rapidamente. E aí, o documentário é a mistura da política com o cinema. E aí eu comecei a entrar nessa viagem com 1966, 16, 17 anos, e não larguei nunca mais. Nunca mais. Nunca Agora, mais. que cuidados o diretor deve ter, Silvio, num documentário para não impor a sua opinião sobre o espectador? Olha, o documentarista, ele não tem os compromissos que o jornalista tem. O jornalista é obrigado a ser imparcial. Ele é obrigado a colocar os dois pontos de vista. O documentarista tem o direito de defender uma opinião. Ele não pode mentir. Ele não pode adulterar a realidade para defender um ponto de vista. Mas ele pode ter uma ideia e um ponto de vista. E eu sempre digo, quando me falam, seu filme é muito bom, mas é parcial. Aí eu tenho um grande amigo crítico, o Sérgio Augusto, que em defesa do Django falou, Django filme, imparcial, só a câmera desligada. E quem não gostou, que faça outro. A minha ideia é essa, eu acho que o documentarista, ele só é bom se ele defender um ponto de vista. Certo. Essa coisa de ser neutro, Não dá. na vida não funciona. A gente tem que ter um lado. Tem que ter um lado. Na vida a gente tem que ter um lado. Silvio, as suas obras abertas provocam discussões e reflexões. Isso acontece naturalmente ou você filma com a preocupação de promover o debate em torno das histórias? Sim, eu acho que você tem que provocar. A arte nasceu para provocar. Se você não provocar, a tua obra não funciona, ela não cumpre uma missão. Eu acho que você tem que fazer com que as pessoas emitam opiniões, que as pessoas pensem e reflitam. Eu acho que a arte é isso. E o cinema já se disse, a mais completa das artes. Então, eu acho que ela tem essa missão fundamental de provocar uma reflexão e um debate.
Silvio, além de cineasta, você é professor universitário. Como esse contato com as novas gerações alimenta o seu trabalho? Olha, eu estou aposentado, infelizmente. Eu me aposentei em 2019, seis meses antes da pandemia. Foi o que me salvou. Mas eu dei aula durante 41 anos e eu sempre separei meu trabalho de cineasta e de professor. Quando me perguntavam se eu era um professor que fazia cinema ou um cineasta que dava aula, eu digo as duas coisas separadas, porque as duas coisas me agradam muito. Agora, eu reconheço que ter dado aula esses anos todos alimentou muito a minha obra, porque eu percebi a cada geração como as coisas mudavam, como as temáticas mudavam, as preocupações, o olhar, as visões. Então, eu fui aprendendo muito com meus alunos. Eu acho que essa coisa de ter dado aula e ser cineasta me ajudou muito a ser um bom cineasta. Espero ter sido um bom professor. Dentro de uma sala de aula, a gente não só ensina como aprende, não é mesmo, Silvio? Muito mais aprende do que ensina. Eu digo isso, na sala de aula eu me sinto muito mais um aprendiz que um professor. E os meus filmes também eu faço para aprender, não para ensinar. Eu não tenho nenhum interesse em fazer um filme de um tema que eu já conheço. Eu tenho muito interesse de fazer um filme para aprender sobre aquela questão, sobre um personagem, sobre uma história, um momento da história. E te confesso que, felizmente, nunca nenhum dos meus personagens me traiu. Mas é um risco. É um risco você fazer um filme sobre alguém que você não conhece e, no final, dizer, mas tanto esforço para nada. Silvio, como é que essa experiência do fazer cinema te afeta? Total, eu vivo para isso. Eu não consigo não fazer cinema e eu não consigo não trabalhar. Em 2011, eu tive um problema na medula, eu fiquei tetraplégico, fui salvo pelo grande Dr. Paulo Niemeyer. Ele me salvou, me devolveu a vida, eu já estava quase que do outro lado. E aí eu falei, agora eu tenho que filmar. Agora não dá para parar, eu tenho que deixar uma obra para minha filha e para o meu neto. Então, eu trabalhei como louco. A pandemia inteira eu trabalhei muito, eu trabalhei por videoconferência. Já que não dava para sair, eu fiz filmes em que eu fiz entrevistas na Grécia com o Yannis Varoufakis, na Inglaterra com o Ken Loach, e sem sair de casa. Entrevistei o Costa Gravas em plena pandemia. E não saí de casa. Então, entrevistei no Maranhão, entrevistei uma quilombola em Pernambuco, entrevistei indígenas em Rondônia, entrevistei Dom Mauro Morelli em Minas Gerais. Eu não parei de trabalhar. E tudo por videoconferência. Então, eu acho que... E hoje eu estou entregando agora, esse mês, 3 trabalhos diferentes, coisas diferentes. Eu estou entregando uma exposição de fotografias chamada A Resistência Retiniana. Né? E depois eu estou entregando na outra semana Olga e Luiz Carlos, uma história de amor. Né? E estou entregando um filme sobre a história do sindicalismo, né? Esse momento que o sindicalismo está vivendo, e eu digo que o futuro é nosso. Então, 3 trabalhos no mês está bom, né? E mais 3 depois para sair do forno. E mais, 73 anos. Não para. Não dá para parar, senão a vida cansa. Se você parar, a vida cansa. É verdade. Silvio, agora fala um pouquinho sobre as suas referências. Minha principal referência de cinema aqui no Brasil é o Vladimir Carvalho, que eu considero o João Cabral de Melo Neto do cinema brasileiro, não do documentário, do cinema, porque a linguagem dele é uma linguagem dura, seca, como a poesia do João Cabral, e com quem eu aprendi muito documentário. Ele é documentarista de raiz também, e eu conheci ele, eu tinha, 18 anos de idade, ele começou a me ensinar a dar os primeiros passos. Depois da convivência com Tomás Farcas foi fundamental, me ensinou muito. Sérgio Muniz, em São Paulo, João Batista de Andrade,
O Brasil tem grandes documentaristas. Então, eu convivi com os melhores e aprendi com eles. E tento ser um pouquinho parecido. Por isso ficou assim. Tento ser um pouquinho parecido. Agora, Silvio, a gente tem muitos professores e alunos que nos assistem e que produzem ou querem produzir documentários nas escolas. Que conselhos você daria para eles? Façam. Façam. Vale a pena. Como é que eu cheguei a Multirio? Não foi a primeira vez que eu veio. Não. Eu cheguei na Multirio, teve um encontro de professoras municipais que se encontraram no Palácio Capanema e me chamaram para dar uma conferência sobre Milton Santos. E aí eu levei o filme, conversei com elas. E aí eu falei, eu acho que vocês deviam usar o filme, sala de aula, material didático e tal. E também vejam filmes, debatam com seus alunos e tal. E aí elas me convidaram, alguns meses depois, para ser o padrinho de 300 cineclubes que elas criaram nas escolas municipais. Porque elas disseram o seguinte, você tem razão em passar filme em sala de aula, mas não é só isso que a gente quer. A gente quer assistir filme juntos com os nossos colegas professores, nossos alunos e nossos funcionários. Está sempre trocando, né? A gente quer trocar, ver filmes e a gente quer fazer filmes. E aconteceu. Surgiram vários filmes desse seminário. Depois eles fizeram um super encontro no Odeon, foi super lindo e tal. Então, eu acho que é isso. Eu acho que hoje as tecnologias permitem que, com muito pouca tecnologia, você faça coisas importantes. E isso eu aprendi com um geógrafo, o professor Milton Santos, porque eu estava com uma camereta. Nada mais, nada menos que com Milton Santos. Sim, quando eu estava fazendo a entrevista do Milton Santos, eu fui para fazer uma coisa pequena com ele. Ele começou a falar coisas gigantescas, maravilhosas. Eu fui me apavorando, eu fui ficando muito pequenininho diante dele. E, de repente, falei, mas, professor, para quem o senhor está falando isso tudo? Quem vai lhe ouvir? E aí ele apontou para mim com uma camereta, uma Panasonic baratíssima, era muito inferior às outras câmeras que se usava, apontou para mim, para minha câmera, e falou, você. E aí me deu a lição definitiva. Com pequenos objetos também se fazem grandes coisas. A gente vai dar uma rápida paradinha, já a gente volta com mais Silvio Tendler para vocês. Não saia daí. Estamos de volta com o cineasta Silvio Tendler aqui no Tela Aberta. Silvio, vamos falar agora sobre o seu documentário Encontro com Milton Santos, que mostra o pensamento desse renomado intelectual brasileiro. Mas antes, vamos ver um trecho do filme? Com prazer. Nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo perverso. Cabe a nós fazer dessas condições materiais a condição material da produção de uma outra política. O documentário, lançado em 2006, mergulha no pensamento do geógrafo, escritor, jornalista, advogado e professor brasileiro Milton Santos. A narrativa é conduzida por uma das últimas entrevistas gravadas com o intelectual baiano, morto em 2001, aos 75 anos. A obra aborda os problemas da globalização sob a ótica dos países periféricos. Silvio, você lançou Encontro com Milton Santos em 2006. Ele ainda é atual? Como evitar que um documentário fique datado? Eu acho que eu tenho essa preocupação quando eu faço meus filmes, que ele não fique datado. Então, eu sempre tive essa preocupação de fazer um filme que você pode assistir ele 20 anos depois e ele esteja vivo, atual. É o caso do Milton Santos. O Milton Santos, eu fiz a última entrevista dele. Eu e ele, desde 1995, quando nos conhecemos, a gente tinha a ideia
de fazer um trabalho juntos. Mas o tempo não permitiu, eu me mudei para Brasília, ele morava em São Paulo e tal. A gente se encontrava raramente, mas precisamos fazer alguma coisa juntos, precisamos fazer uma coisa juntos. Uhum. Tinha essa ideia. E aí, em 2000, quando eu soube que ele estava já muito doente, aí eu pensei, agora ou nunca. Liguei para o escritório dele, na USP, e ele prontamente aceitou, marcou no começo de 2001, marcou essa entrevista de 2 de janeiro de 2001, ele morreu 2 ou 3 meses depois, e ele marcou a entrevista na USP, eu fui lá encontrá-lo, e ele fez questão de não se deixar abater pela doença. Tanto é que ele não marcou em casa, não me atendeu de pijama, não tinha nada de doloroso, muito ao contrário, muito sorridente. Ele botou uma camisa muito louca, nenhuma cor combinava com a outra. E ele era um cara sempre muito classudo. Você vê todas as outras entrevistas dele, todas as outras aparições dele, ele está de terno e gravata. Naquela última entrevista dele, ele sabia que era a última, eu não. Ele sabia, e ele foi com uma camisa muito louca e fez um testamento, porque eu fui para fazer uma entrevista curta para saber sobre o processo de globalização que eu iria utilizar num outro filme chamado Utopia e Barbárie. Uhum. Mas ele queria falar, e aí ele falou mais de 1 hora, e foi uma entrevista que ele conduziu toda ela, porque ele falava de um assunto, eu perguntava uma coisa, ele respondia outra, falava um tempão, e aí, de repente, voltava para o assunto que eu tinha perguntado, aí falava, daí eu te falei aquilo, quer dizer, ele me deixou com um rolo enorme na mão de como editar aquele material. Eu não sou geógrafo, eu não sou especialista em geografia, e ele falou tudo o que ele queria. Na verdade, ele conduziu, ele falou tudo o que ele queria, e a única coisa que eu fiz foi pegar alunos meus ligados em geografia que interpretavam o pensamento dele. E aí eu consegui fazer a montagem e ilustrar, porque eu pedia vários outros alunos para me ajudarem, pessoas que diziam, eu quero trabalhar com você. Aí eu dava aquela entrevista para ele e falei, me ajuda a organizar. As pessoas fugiam, era muito difícil. E aí eu consegui destrinchar o pensamento dele com essa ajuda dos alunos e ilustrar com imagens relativas ao assunto, e o assunto é mais atual do que nunca. Quer dizer, naquela época, quando eu conheci ele em 95, eu confesso que eu estava fascinado pelo processo de globalização. Aquela coisa de você poder viajar o mundo inteiro, comprar coisas, o que você quisesse e tal. E eu, quando perguntei sobre isso para ele, ele com um sorriso falou, não vai dar. Eu falei, mas professor, por quê? Todo mundo está feliz. Falou. Com um sorriso ele falou, porque não vai ter para todo mundo. Ele tinha razão. Olha a crise que o mundo vive. Ele falou isso em 2001. Em 2001 ele fez algumas previsões que mostraram a genialidade dele. Ele falou em janeiro de 2001, os árabes vão se manifestar. Já tinha São essa visão. povos aguerridos. Janeiro, em setembro, aconteceu o 11 de setembro. Então, ele sabia, e ele já não estava mais vivo no 11 de setembro. Então, é uma previsão. Essa questão da globalização é uma previsão. Ele previu tudo que aconteceu depois. A Melilla, a Europa se fechando para os países do terceiro mundo, tudo isso ele falou. Então, ele é um cara que está super atual hoje. E eu tenho sempre essa preocupação de não transformar um filme, colocar questões conjunturais que 6 meses depois vão estar superadas e o filme ficou velho. Nos seus filmes, você parte de um roteiro prévio ou tudo se constrói na ilha de edição? Fala pra gente. Tudo se constrói na ilha de edição. Se não for aqueles botõezinhos ali, a ilha dos não sonhos. tem cinema, não tem documentário. Eu assisti essa semana a Bárbara Paz, que é uma grande atriz, e que fez um filme sobre o Babenco, e o entrevistador, o Mário Sérgio Conte, perguntou a ela como é que ela fazia o documentário dela. E ela respondeu a mesma coisa que eu, Eduardo Coutinho, sempre respondemos.
Documentário não tem roteiro. Um documentário contemporâneo. Lá atrás tinha, nos anos 30, por aí, quando você trabalhava na reconstrução de imagens, o documentário tinha roteiro. Depois do chamado cinema direto ou cinema verdade, final dos anos 50, as tecnologias te obrigam que o filme seja construído durante a própria produção, durante a própria realização. Então, eu vou para uma entrevista, eu vou pautado, eu estudo, eu sei quem eu vou entrevistar. A coisa mais lamentável do mundo para um entrevistado é ser entrevistado por alguém que não sabe nada de você. Então, mas eu me informo. Agora, eu te confesso, você sabe isso, como entrevistadora, que todo entrevistado sempre surpreende o entrevistador. Com certeza. Ele sempre responde uma coisa que você não previa. Não está esperando. Não estava esperando e não conhecia. Não conhecia. Não estava no script. Não estava no script. Então, não, e você, às vezes, você fez uma belíssima pesquisa, mas aí eu te revelo um momento ou uma coisa que você não sabia. Exatamente. E aí, isso daí vai dar novo rumo ao filme. Não a entrevista, ao filme. Eu, quando fiz o JK, por exemplo, fui super bem pautado. E aí um dia eu fui entrevistar um estudante, um cara que tinha sido estudante nos anos do JK. Ele falou, aquela greve dos bondes, a greve que a gente parou os bondes na porta da Praia do Flamengo, na porta da Uni, e ficou jogando xadrez. E eu não sabia, nenhum dos entrevistados da pesquisa tinha dito. E aí deu um novo rumo para o filme. Então você vai sempre, se você fazer um filme hoje, você vai estar sempre buscando um novo rumo. Eu sempre digo que a ficção é um transatlântico. Se você não tiver muito organizado com a tua tripulação, você tem toda a chance de terminar em cima de um rochedo. Com certeza. Porque se você não tiver roteiro, você não discutir teu filme com cenógrafo, figurino, fotógrafo, atores, atrizes, iluminadores, figurinistas, você corre o risco do terceiro dia de filmagem ninguém mais se entender, ninguém mais saber o que vai filmar. O documentário é a viagem do navegador solitário, é a viagem do Amir Klink, que ele sabe de onde ele vai partir, aonde ele quer chegar, mas ele, para poder fazer aquela viagem, vai ter que acompanhar o movimento das marés. Então, ele percebeu, a bússola disse que está ruim por esse caminho, vai por outro, ele olha para o céu, vê uma tempestade, ele vai para um porto seguro. Então, o documentário é isso, o documentário é aquela viagem do navegador solitário que tem que viajar ao sabor dos mares e das circunstâncias. E aí isso daí vai acontecer na Ilha de Edição. Silvio, você falou agora há pouco sobre o novo documentário O Futuro é Nosso. Ele foi feito durante a pandemia, todo por videoconferência. Como foi isso e como esse grande acesso de todo mundo às tecnologias vem impactando o cinema? Olha, eu acho que sempre a arte foi e será invenção. Você tem que inventar a cada filme. Eu digo que a arte não tem formulário padrão. Então, cada filme é um filme, cada filme é uma realidade. Às vezes, minha equipe cobra muito. Ah, mas você naquele filme falou exatamente o contrário. Eu falei, naquele filme. Agora já é diferente, é outra já coisa. Mudou. Então, você tem que estar sempre pronto a inventar e improvisar. Quando eu fiz o Futuro é Nosso, e não foi só o Futuro é Nosso, eu fiz durante a pandemia 3 filmes. E eu estava fazendo um filme sobre a arte urbana, que é exatamente o trabalho do artista de rua, que vive o ganha-pão dele, é ficar na esquina, ou fazendo poesia no metrô, improvisando, malabares, não sei o quê, e que, de repente, por conta da pandemia, ele tem que se trancar dentro de casa e não tem como ganhar dinheiro. Não tem nem para quem falar. E aí eu fiz um filme entrevistando essa gente por videoconferência. E minha equipe dizia, mas videoconferência vai perder a qualidade. A gente trabalhava em estúdio. Sim. Falei, você tem 2 saídas. Ou perder a qualidade ou não fazer. Nada. Vamos fazer com menos qualidade.
E fizemos vários filmes, fiz o Futuro é Nosso, fiz a Boa Sua Vida, que também é um filme que tem muito a ver com isso. Né? Então, fiz O Dedo na Ferida, fiz O Fio da Meada. Eu trabalhei que nem um louco durante a pandemia. Cada um com uma estética, cada um voltado por uma forma de trabalhar, mas todas por videoconferência, porque era o que tinha naquela época. Não precisa de muito para fazer, precisa de... Cabeça. Você precisa de cabeça, você não precisa de muita tecnologia. E hoje a tecnologia está à mão, ao acesso de qualquer um. Você, com o teu telefone celular, faz um filme. Você, com o telefone celular, você faz um filme e edita o filme. Então, você não tem nenhuma dificuldade tecnológica hoje para fazer uma obra de grande qualidade. Eu tenho visto muita coisa boa feita com muito poucos recursos. A tecnologia está a favor da gente, né, Silvio? Sempre. Ela sempre teve. A gente é que tropeça. Que tinha medo, né? A gente tropeça, mas a tecnologia, ela sempre foi favorável. A história da tecnologia é o avanço da tecnologia. O cinema, ele começa fixo, né? Saída dos operários da fábrica, chegada do trem, já é uma invenção genial. Já é uma invenção genial. Mas depois dessa invenção genial, aí você inventa um movimento de câmera. Se a câmera se desloca no espaço, ela registra com movimento. Se ela gira, ela mostra outras coisas. Você tem o plano, o corte. Não tinha. O cinema, quando nasceu, era um plano só. Depois, você tem corte, plano, você tem enquadramento, você tem primeiro plano, primeiríssimo plano, plano médio, plano aberto, você tem os movimentos, você tem todas as tecnologias, elas vão evoluindo. Aí está muito silencioso, inventa um som. Aí inventa um som no cinema, aí está complicado. Vamos botar a corzinha, bota a cor, pinta a cor. Você tem sempre a evolução tecnológica favorecendo a criação. Que entrevista maravilhosa. Pena que o nosso tempo acabou, Silvio. Uma aula de tudo. Você é sensacional. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Tela Aberta, Silvio Tendler. Que prazer ter você aqui com a gente, Silvio. E obrigado também a você que acompanhou a gente aqui. Até semana que vem, eu volto com mais Tela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.